Olá, meu nome é Angelino Bozini, sou psicanalista. E eu queria primeiro agradecer o convite da Denise Abreu para fazer parte desse encontro sobre escuta. Eu gostaria de falar um pouco hoje sobre a relação entre escuta e interpretação. E tentar buscar lá atrás. Minha filha pequena, a do meio, né, ela sempre falava que quando ela perguntava alguma coisa, eu tentava começar a explicação do pelo do ovo do dinossauro. Mas eu acho que vale a pena, às vezes, a gente resgatar algumas coisas, para a gente ter uma noção de como a gente chegou onde a gente está, né? Então, só existe escuta porque existe palavra, né? E é interessante que, na vida de trabalho de um psicanalista, mais de 90% do que a gente faz é escutar. E muitas vezes a escuta por si só já tem um efeito terapêutico muito grande, né? Tem um filme que eu não sei se todos já assistiram, mas que vale a pena procurar, que chama Confissões Muito Íntimas. É um filme francês da década de 80. E é muito interessante esse filme, a ideia do filme, porque começa assim a primeira cena, uma mulher bem angustiada, andando pela rua, né, chegando num prédio, e vai ser a primeira consulta dela com um psicanalista. Por ela estar assim, assoberbada, angustiada, ela pergunta rapidamente para o porteiro onde que é, e a mulher que está na portaria fala, olha, no terceiro andar, a quarta porta à esquerda. Ela vai correndo, só que ao invés de ir para a esquerda, ela vai para a direita, né? E ela chega nessa quarta porta, né, era um corredor, né, um prédio comercial com várias portas, e estava escrito ali, fulano de tal, analista, e ela entra, né? A secretária estranha porque não tinha um horário marcado, mas o analista recebe ela, e era um escritório grande, com uma mesa de trabalho, tinha um sofá que parecia um divã, e ela entra e começa a falar, né? Ele fica meio paralisado, não diz muita coisa, e ela fala das suas questões, né? E a hora que ela termina de falar, ela fala, bom, quando que a gente pode se ver novamente? E ele fica impactado por aquela mulher que se abriu de repente diante dele, não fica com vergonha de falar que ele não é um psicanalista, né? E ele marca uma segunda sessão. Ele, na verdade, é um analista econômico. E assim, seguem-se alguns dias e ele, a cada encontro, não tem a coragem de falar. Ele não é um psicanalista. Mas imediatamente após a visita dela, ele vai buscar o verdadeiro psicanalista, né? E que começa a atuar como um supervisor dele. O interessante da história é que, embora ele não seja um analista, ele sustenta uma escuta, né? E essa escuta produz uma análise, e essa análise produz uma cura. Então é muito interessante esse lugar, esse primeiro lugar de um terapeuta, de um analista, esse lugar da escuta, porque ele por si só preenche uma demanda muito grande do ser humano, de ser escutado, né? E é interessante que a gente vive uma época da nossa cultura como nunca antes existiam meios que facilitassem a comunicação. E parece que a cada vez mais as pessoas se sentem menos escutadas, né? Então, o lugar dessa escuta amorosa de um terapeuta, de um analista, ela é fundamental, né, para o ser humano poder se organizar. Mas, assim, se a gente for voltar mais para trás ainda, né, como eu falei no começo, só existe escuta porque existe palavra, né? Eu estive no domingo passado no zoológico aqui de São Paulo e é interessante, né, observar os animais. É lógico que o zoológico é um espaço artificial, por mais que os biólogos, todo mundo tente fazer um habitat mais parecido com o necessário para cada animal, mas é sempre um espaço artificial, lógico. Uma das coisas que falta, né, num zoológico são os predadores, né? Porque toda espécie tem seus predadores. E em cada espaço de cada animal, eles estão supridos, né? Não tem predador que os ameace. Então, o comportamento não é 100% igual ao da natureza. Mas a gente pode aprender muita coisa, né? Do como os animais vivem, como funciona, né? A existência de um animal. E se a gente for olhar tanto no zoológico como na natureza, a gente vê que a maioria dos animais passa grande parte do seu tempo para existir, né? Tudo que eles fazem para poder existir, seja buscar comida, seja se defender, seja marcar território, seja copular, seja cuidar das crias.
o tempo todo, a grande parte do tempo de um animal é existir, né? O ser humano, ele modificou um pouco a história, né? Existe uma frase do Oscar Wilde, que eu acho sempre muito interessante, que vocês já devem ter ouvido, mas que eu acho que ela é muito interessante, que ele fala assim: todos nós chafurdamos na lama, mas alguns olham as estrelas. Esse bicho-homem, em algum momento, começou a olhar mais tempo as estrelas, né? E começou a se perguntar o que tinha além, né? E, e não precisa talvez ir tão longe, a gente pode ir mais perto. Por exemplo, se um bicho terrestre quer alguma coisa que está numa árvore, ele não tinha como dizer, olha, eu quero aquela fruta que está ali à esquerda. Ele não tinha como fazer isso, ele, né? Ele podia, se ele voasse, ele podia até lá, se ele tivesse uma vareta, ele podia. Mas, assim, se vocês pensarem, o espaço onde a vida acontece de um animal, ele é muito determinado por onde a capacidade muscular, o corpo desse animal alcança, seja pelos membros, seja pelo voo, seja por onde for, né? Tudo que está além desse espaço, ele não tem muito como fazer referência a isso, né? Quando o ser humano começou a ter esse impulso de querer poder dar conta do que estava além da possibilidade dele, né? Existem inclusive teorias que falam que a criação da linguagem começou através do uso de plantas psicotrópicas, e que numa viagem psicodélica o macaco começou a se usar da linguagem. Mas assim, na prática a gente fala que a criação da palavra é a morte da coisa, né? Toda vez que eu tenho uma palavra que eu posso nomear alguma coisa, que eu não preciso pegar, não preciso ir até essa coisa, a gente fala que a coisa está morta como existência concreta. Mas eu tenho a palavra com a qual eu posso articular simbolicamente todo esse universo visível ou imaginado. Se vocês forem imaginar a evolução da humanidade, né, milhões de anos, tendo como ferramenta uma linguagem que cada vez se tornava mais complexa e cada vez dava conta de articular questões mais abstratas, né, dá para imaginar como é que esse ser humano se constituiu, né? E que, na verdade, embora às vezes a gente não se dê conta, a palavra é a questão talvez que mais determina aquilo que nós humanos somos como diferencial dos animais. Conforme as sociedades foram ficando mais complexas, regras mais estritas, a linguagem deixou de ser só um instrumento de comunicação do que passava por dentro da mente de um ser humano, como também foi instrumento de dominação, de controle, de uma série de coisas. E a hora que começa a entrar as regras, as leis, os mandamentos, as religiões, os discursos ideológicos, né? Começa a se traçar uma linha do que pode e do que não pode, do que é permitido e do que não é permitido. E quando a gente está no campo do que não é permitido, se a gente não consegue se rebelar, não tem força para ir contra a proibição, o que que a gente faz? A gente recalca. Isso foi uma das descobertas de Freud, né? Que aqueles conteúdos que a gente não consegue dar conta na nossa existência através da linguagem, a gente recalca. Chegando em Freud, eu acho que o Freud, assim, a grande genialidade do Freud está no momento que é anterior à criação da psicanálise, que é quando ele está trabalhando as afasias, né? Nesse momento ele tem um grande insight. Ele era neurólogo neurologista, né, de formação, e ele teve um grande insight. As afasias são doenças que vêm de lesões no cérebro, seja por um tumor, por um acidente. E Freud, estudando as afasias, ele teve o seguinte insight. Ele falou assim: existe um aparato neurológico, esse órgão, né, que tem os neurônios, e junto com esse aparato neurológico funciona um aparato de linguagem. E é nesse aparato de linguagem que reside o eu, a subjetividade, a nossa psique, né? Foi esse grande insight genial que permitiu que ele pudesse inventar a psicanálise como ferramenta de estudo, de tratamento clínico.
É interessante que, assim, a hora que você começa a olhar para a mente humana como uma estrutura que tem um suporte físico, ou seja, o cérebro, né? Se vocês forem pensar, toda a psiquiatria age quimicamente sobre esse suporte físico, com toda a farmacologia que a gente tem à disposição, né? Para tentar indiretamente lidar com as questões da alma. Então, assim, essa sacada do Freud, né, genial que eu acho, permitiu que um pouco depois ele nomeasse o inconsciente, porque o ser humano sempre teve inconsciente, desde que ele teve linguagem, né? Só que ninguém tinha dado nome para isso, e o Freud foi a pessoa que deu o nome ao inconsciente. E ele descobriu que essas questões da nossa existência, que a gente não consegue operar às claras, seja por repressão moral, religiosa, ideológica, a gente reprime, e que vai para esse inconsciente. E esse inconsciente está submerso na nossa psique, né? Em cima disso, ele construiu toda a técnica terapêutica da psicanálise. Depois de várias tentativas com hipnose, né, foram tentadas várias abordagens, ele descobriu que a escuta era a ferramenta mais eficaz para tratar e entender os pacientes, né? Então, o que a gente tenta fazer com a escuta? A gente tenta ler o que existe nessa subjetividade desse sujeito que a gente está atendendo. Existe aquele ditado popular onde a fumaça a fogo, né? Se a gente for olhar psicanaliticamente, a psicanálise vai um pouco além, porque onde há fumaça, o que a gente pode dizer é que há fumaça. Se você não sabe se tem fogo, se tem uma chaleira fervendo água, se tem alguém fumando um cigarro eletrônico. Então, a gente precisa, na nossa escuta, ir um pouco além do que seria o óbvio, né? O Freud aconselha, ele fala que para você fazer um processo analítico, você tem que ter uma escuta flutuante. Foi assim que traduziram para o português. E o que seria essa escuta flutuante? É uma escuta que ela não segue uma linha de uma lógica de importância que de repente responderia ao seu critério de valores, mas não ao do paciente. Então, se a paciente está falando, fala, nossa, minha mãe sofreu tanto, a semana passada ela morreu de um câncer muito grave, ixi, nossa, eu quebrei minha unha, que chato. Essa unha quebrada e essa morte da mãe, numa escuta analítica, tem o mesmo valor. Não é porque a mãe é a mãe e morreu sofrendo que ela tem mais importância que a unha quebrada para a escuta, né? O porquê disso? Lacan explica isso um pouco depois, assim, que ele fala que o sujeito do inconsciente, ele se manifesta não pelo enunciado, ou seja, aquilo que ele diz, né? Ele se manifesta pela enunciação. O que quer dizer isso? Que o nosso inconsciente, ele não está na articulação lógica racional da fala, ele está na periferia dessa fala. Então, assim, o inconsciente se manifesta, por exemplo, nos sonhos, né? Quando um paciente chega falando que sonhei uma coisa muito estranha, não entendi nada daquilo, né? Aquele enredo desse sonho não veio do além, não foi inconsciente daquela pessoa que produziu, né? Quanto mais recalcada tiver uma questão, mais cifrada esse sonho é. A gente considera a obra inaugural da psicanálise a interpretação dos sonhos, né? Em alemão é Traumdeutung. E Deutung é decifrar, no principal sentido. Então, assim, o analista teria que decifrar o sonho, que é uma das manifestações do inconsciente. Existem várias manifestações do inconsciente. Os sintomas, os lapsos de memória, os atos falhos, quando a pessoa quer dizer uma coisa e diz outra. Então, por essas manifestações do inconsciente, onde aquilo que foi recalcado de alguma forma escapa, né, desse porão do inconsciente, é aí que o analista pode entender como que a subjetividade dessa pessoa funciona. Freud foi um desbravador, né? Ele foi o primeiro. E assim, como primeiro, ele sofreu todas as consequências de ter que abrir a trilha, de dar nome às coisas, né? E ele fez tudo o que ele pôde e foi brilhante nisso. Lacan, que vem um pouquinho depois de Freud, por essa diferença de momento histórico, né? Freud nasceu no meio do século XIX, Lacan no início do século XX. Quando Lacan, né, começou a se interessar pela psicanálise, ele já era médico, psiquiatra.
O Freud era neurologista, Lacan psiquiatra, eles vêm de formações um pouco diferentes. Mas o Lacan, quando começou a trabalhar com a teoria freudiana, ele já tinha à disposição uma série de recursos de outras ciências. Então, a primeira ciência que nesse momento já estava mais desenvolvida, né, era a linguística. Então, Lacan foi um profundo conhecedor das teorias linguísticas de Saussure, e ele pôde usar essas teorias da linguística, que analisava a linguagem, para analisar o inconsciente freudiano. Lacan depois se usa da matemática, tanto pela vertente da álgebra no primeiro momento, como pela vertente da topologia. Ele se usa da antropologia estrutural de Lévi-Strauss para aquelas teorias de Lévi-Strauss sobre o mitema, que ele mostra as estruturas míticas compostas por microsignificados que seriam os mitemas, né? Então, assim, Lacan, ele tem à sua disposição todo um arcabouço de várias ciências, começando pela linguística, para poder fazer uma leitura de Freud, né? E é interessante que quando ele começa a fazer isso, a psicanálise tinha descambado, né? Desculpa a palavra, mas assim, ela tinha sido absorvida pela cultura norte-americana, que tinha uma ideologia, tinha como base ou como busca um sujeito adaptado à sociedade, né? Então eles pegam algumas das ideias de Freud e começam a modificar essas ideias, querendo criar uma técnica terapeuta que fortalecesse o ego e tornasse esse sujeito que busca o atendimento adaptado à sociedade, né? Na essência, a psicanálise busca o inverso disso, né? A psicanálise busca que cada um encontre seu próprio desejo, seu próprio desígnio como ser. Então, Lacan, ele bate de frente com essa psicologia do ego. E para fazer isso, ele fala, a gente tem que realizar um retorno a Freud, ou seja, retomar o texto freudiano e tentar trazer ele à luz. Ele começa a fazer isso primeiro usando a linguística, né? E a primeira coisa interessante, ele fala, um dos frases importantes de Lacan, ele fala, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, né? Parece uma frase simples, né? É só uma simples constatação. Mas você entender o nosso inconsciente, que até então era, e até hoje, na verdade, para muitas pessoas, você vai em cursos de psicologia, vários professores, inclusive, falam, não, mas inconsciente é uma coisa meio estranha, não, é como se fosse alguma coisa que você não sabe do que você está falando, ou que você não consegue pegar, e não consegue pegar mesmo, né? Você só consegue ter reflexos ou sombras do seu efeito, da sua existência. Mas a hora que Lacan fala inconsciente estruturado como uma linguagem, isso dá toda uma outra possibilidade de a gente operar sobre a fala do paciente, sobre essa escuta, de uma forma mais técnica, né? Então, se você descobre que as articulações dos conteúdos que estão no inconsciente, eles operam como numa linguagem, fica mais fácil você entender o que se conecta a quê e como esse discurso do sujeito do inconsciente se organiza, certo? Seguindo um pouco adiante, Lacan assim, pegou um conceito da linguística, que era do signo linguístico, né? Na linguagem mais vulgar de uma palavra. O Saussure fala que toda palavra tem uma imagem acústica, né? Quando a gente fala cavalo, né? Esse som cavalo é uma imagem acústica que a gente associa a um significado, que é essa imagem do cavalo, né? E para Saussure, o significado que era o mais importante, né? E o significante, que é essa imagem acústica, seria só como se fosse uma etiqueta, um rótulo. Lacan demonstra que, na verdade, numa escuta analítica, é exatamente o contrário, né? O que é importante é como os significantes são usados, muito mais do que os significados, né? Porque é nessa articulação dos significantes que o sujeito do inconsciente se manifesta. Parece um pouco complexo isso no começo, mas assim, se a gente for para a prática, não é tão complicado assim, né? Então, voltando, um psicanalista, ele tem que escutar, né? E ele tem que escutar o que aquele sujeito tem a dizer, não o que aquele sujeito está falando, entende? Essa grande diferença entre o enunciado e o sujeito da enunciação. Então, isso é só uma introdução para pontuar
que a escuta analítica, né, mesmo que ela seja em sua grande parte silenciosa, ela está buscando outra coisa. Eu lembrei, estava pensando, lembrei agora há pouco daquele ditado popular, quem procura acha, né? Na verdade, um, um médico procura a causa de uma doença, né? Às vezes um psicólogo cognitivo comportamental procura qual cognição está desencadeando, está sendo gatilho para um determinado comportamento, né? Na escuta analítica, na verdade, o ideal é não procurar, no sentido seguinte, quando a gente procura alguma coisa, a gente quer achar alguma coisa dentro daquele parâmetro que a gente está projetando, né? Se a gente não procura e está aberto para a escuta, aí sim a gente pode ouvir coisas que a gente nem tinha imaginado que estariam ali, entende? Isso volta àquele conceito inicial do Freud da escuta flutuante. Então, todo terapeuta, todo analista deve fazer um esforço, né, de realmente desligar todas as suas crenças, ideologias e escutar zerado, assim, para poder ouvir que o sujeito desse inconsciente dessa pessoa está dizendo para gente, né? Então, assim, isso é só uma introdução para de que escuta que se trata, né? Da questão, o que que a gente ouve quando ouve, né? Então, a gente não ouve a fala racional que a pessoa supõe que seja a lógica daquilo que ela está trazendo. A gente tenta ouvir um sujeito que está atrás dessa fala, né? Que é o sujeito do inconsciente. Isso é só a primeira parte, tá bom? Então, eu falei que no começo eu queria falar de escuta e interpretação, né? É interessante que, assim, eu lembro de ouvir esse conceito de interpretação, eu era garoto ainda, né? Aqui em São Paulo, a psicanálise começou a aparecer, a ocupar o espaço, mais ou menos foi na década de 60, as primeiras vezes que eu lembro de ouvir falar em psicanálise, em analistas, eu era garoto, pré-adolescente ainda. E tinha muita piada, né? Quando começou a psicanálise, né? Era uma coisa meio nova, era uma coisa que parecia não ser muito clara, não ser muito científica. Até hoje tem gente que acha que não é científico, mas era uma coisa meio nebulosa, né? E se fazia muita graça em cima das questões da psicanálise. Mas eu me lembro que logo que eu tentei entender o que que era isso, né? Que história é essa da psicanálise? Uma das coisas que se falava da psicanálise é que naquela época que o analista ouvia, e aí ele tinha que dar uma interpretação, né? Ou, é como assim, se ele, como um médico que lê os sintomas e tem que falar, bom, que nem tem no DSM, por exemplo, você tem esses sintomas, esse sintoma, esse sintoma, e tem mais essa comorbidade, então você tem isso aqui. E só que essa interpretação não era uma coisa assim como é com esses protocolos da psiquiatria, né? Ela era como se fosse uma coisa assim de um poder sobrenatural do psicanalista. Então, essa época coincidiu com a época que eu comecei a estudar música, né? Eu também sou músico. E quando eu estudei música, né, no esquema formal de conservatório, de escola, aprendi a ler partitura, aprendi, né, ensino formal da música. Quando eu via um músico de jazz, assim, esses músicos que improvisavam, né, era como se tivesse também uma magia e algo incompreensível, né? Como essa pessoa consegue fazer do nada, sem a música estar escrita, esse discurso musical tão lindo, né? Então, assim, naquela época, para mim, o conceito de interpretação era uma coisa dessa ordem, como se tivesse uma certa mística, assim, um poder que esse sujeito, de uma certa forma, adquiriu e que ele consegue, né? E é interessante porque, assim, quando a gente fala de interpretação, se você busca alguma coisa da área sobrenatural, né? Leitura de cartas do tarô, leitura de búzios, ou mesmo na igreja, numa confissão, né? O que o padre fala. Assim, em todas essas falas simbólicas, onde alguém, num lugar de aquele que sabe, tenta interpretar o que uma pessoa traz como queixa, sempre parece que tem uma mágica, né? E aí eu aconselho que quem não leu, leia um texto do Levi-Strauss, do antropólogo, que é muito interessante, que chama A Eficácia Simbólica, né? Que ele tenta analisar como que a fala de um xamã, por exemplo, numa tribo, consegue de fato produzir um efeito terapêutico, né?
Então ele faz essa análise, como é que funciona esse poder da linguagem sobre o mundo físico, né? Mas, assim, voltando à interpretação, que é onde eu queria chegar, é, naquele primeiro momento, para mim, era uma coisa dessa ordem, né? E talvez, assim, num segundo momento, eu falei, bom, deve ter alguma coisa de uma iniciação. A gente deve aprender um monte de coisa, e a hora que a gente souber esse monte de coisa, a gente vai ser capaz de fazer uma interpretação. E da mesma forma como a gente aprende uma língua estrangeira, né? Que num primeiro momento a gente ouve a pessoa falando nessa língua, a gente não entende nada, a gente vai começando a aprender, a gente vai começando a entender, vai sendo capaz de montar algumas pequenas estruturas. E se a gente realmente leva a sério e segue adiante e se envolve com a cultura dessa língua, tem um momento que você de repente fala, né? Você pode dizer aquilo que você sente, você pode interagir dentro dessa língua, né? Então, no segundo momento, eu achei que a interpretação era uma coisa assim, que era como uma língua estrangeira que a gente ia aprender, né? E a hora que eu soubesse ler cada um dos indícios dos sintomas, por exemplo, das falas, eu poderia fazer uma interpretação. Só que a interpretação, na verdade, ela vai um pouco além disso, né? Quando a gente escuta, né? E mesmo que seja numa escuta pontual de uma hora, né? Que é um pouco mais concentrado, um pouco diferente de uma escuta de anos de um processo analítico, a gente tem um monte de peças soltas no primeiro momento, né? E que a gente tem que tentar ordenar essas peças soltas não por uma ideia nossa preconcebida, mas a partir de indícios de uma ordenação que é desse sujeito que está falando para a gente, que está dando essas peças, né? Então, se fosse um quebra-cabeça de peças, não tem que fazer a imagem que a gente acha que tem que formar aquelas peças. Tem que ser uma imagem que a gente tem que tentar ouvir da fala desse paciente, a partir da escuta. Dentro da teoria lacaniana, a gente fala, tem um conceito do sujeito suposto saber. Para funcionar o processo analítico, o paciente tem que acreditar que o analista sabe alguma coisa sobre ele que ele mesmo não sabe. Só assim ele se entrega a essa escuta, esse e a suposta interpretação, né? Só que na verdade, num primeiro momento a gente não sabe nada, né? E não vai saber. Quem sabe é o paciente, só que ele não sabe que sabe. E o que a gente tem que aprender a fazer é através da escuta saber o que essa pessoa está trazendo para a gente, né? Mas sempre vem dela, do paciente, não da gente. Isso é muito importante, às vezes fica perdido por aí, né? Então, assim, a partir dessa escuta e a partir do momento que a gente começa a enxergar, né, vislumbrar uma articulação, uma estrutura subjacente àquela enunciação desse sujeito, a gente pode começar a devolver isso para o sujeito, né? Isso seria a interpretação, né? Você pode começar de um jeito, ó, eu estou vendo aqui tal coisa, me parece que é tal coisa, mas assim, aquilo que a fala do sujeito trouxe para a gente pode começar a devolver. E a pessoa se dando conta de que uma coisa que ela falou aqui, uma coisa que ela fez ali, tem uma interconexão dentro de uma lógica daquela história de vida, isso vai instrumentando a pessoa, primeiro, a ter uma consciência mais profunda de si própria, como dá a capacidade dela poder se articular de outras formas. Então, a hora que você entende que existe uma articulação e que um dos elementos dessa articulação você pode mudar, você não é obrigado a repetir daquele jeito, a vida pode mudar. Eu falei a palavra repetir, né? Quando a gente fala do inconsciente, uma das manifestações do inconsciente são essas repetições, né? Aquelas coisas que a gente repete na vida que causam mal pra gente, mas a gente repete daquele mesmo jeito. A hora que você entende que lugar que essa repetição está ocupando numa estrutura, que você detecta que aquela repetição você pode substituir, uma mudança pode acontecer, né? E, na verdade, um dos objetivos principais de um processo terapêutico é que hajam mudanças para melhor, né? Que o sujeito possa ganhar uma consciência sobre o seu próprio funcionamento e poder colocar o seu desejo na luz do dia, né?
e buscar o que é o seu desígnio pessoal, certo? Eu espero que tenha ficado claro, assim, essa base de como a coisa funciona, né? Quando a gente pega a psicanálise clássica, né, ela é inteiramente em cima da palavra, né? Um dos textos muito importantes de Lacan, que ele está nos escritos, né, que ele fala função e campo da palavra, né, onde ele tenta realmente mostrar como a palavra está no centro do processo analítico, né? E assim, na psicanálise tradicional, tem, por exemplo, tem analista mais ortodoxo que nem dá a mão para o paciente, né? Que o setting analítico tem que ser totalmente só baseado na escuta e na palavra, né? Tem analistas, por exemplo, que praticamente nunca falam mínimo do mínimo do mínimo, né? Tem analistas, por exemplo, que desde a primeira sessão coloca o paciente no divã, para que não haja contato visual, para que não... Existem estilos e estilos, né? Cada pessoa tem uma concepção, uma forma de lidar com isso. Mas a questão é que, num primeiro momento da psicanálise, historicamente falando, tudo ocorria só pela palavra, né? Lacan, na sua teoria, ele usa várias hipóteses, vários modelos para dar conta de mostrar como esse é o funcionamento da nossa psique, né? Uma das teorias lacanianas, né, é a teoria dos registros, dos três registros, né? Em determinado momento, Lacan se dá conta que a gente opera basicamente em três registros, que ele nomeia de imaginário, simbólico e real, né? O simbólico é o mais simples de a gente explicar, que é o da linguagem, né? É o da articulação simbólica pela palavra, que é constituinte do ser humano, né? O imaginário, um jeito que eu acho bem rápido de explicar, não dá conta de explicar tudo, mas para vocês terem uma ideia, por exemplo, quando a gente é pequeno, está na escola e a gente aprende a desenhar uma casa, a gente desenha aquela casinha, né, com aquela portinha, janelinha, chaminé, e assim, muitos de nós nunca morou numa casa, né? Muitos de nós já nasceu num apartamento, mora, mas no nosso imaginário a gente tem aquela concepção de casa, né? Então, o imaginário é um registro que a gente opera por imagens, né? E que eu falei de um jeito muito simplório, né? É uma coisa muito mais profunda. Mas é um outro lado do nosso funcionamento mental. E o terceiro registro, o real, que a gente pode definir de várias formas, né? O próprio Lacan se referiu ao real de várias formas diferentes durante a evolução da sua teoria, mas uma das primeiras definições é tudo aquilo que escapa do simbólico, ou seja, aquilo que a gente não consegue simbolizar. É interessante que o Lacan, depois que ele se usou das ferramentas da linguística, ele começou a construir o que a gente chama de uma álgebra lacaniana, onde ele atribui letras, nomes aos conceitos e começa a fazer fórmulas como se fossem fórmulas algébricas, para a gente entender como esses elementos constituintes da psique se articulam, né? E cada uma dessas fórmulas a gente chama de matemas, né? Do mesmo jeito que existiam os mitemas do Lévi-Strauss, existem os matemas que vêm dessa formulação matemática. E um matema que é muito interessante para a gente entender o funcionamento da psique, que a gente chama de S de abarrado. O que é esse S de abarrado, né? O S seria de significante, né? E esse A seria de outro, em francês. Barrado é porque ele é cortado. Então, esse S, o que seria esse S de abarrado? Seria o significante que falta no outro. Quando a gente se comunica, a gente espera que aquilo que a gente quer dizer dê entrada no outro, né? Se eu estou falando de uma dor porque eu perdi tal coisa, ou porque eu fui menosprezado ali, ou seja lá o que aconteceu comigo, eu espero que o outro dê conta de entender aquilo que eu estou querendo dizer com as minhas palavras, né? Só que as palavras, embora elas tentem representar os nossos pensamentos, as coisas do mundo concreto, os nossos sentimentos, elas nunca dão conta 100% de fazer isso. Elas sempre falham em algum momento. Sempre vai faltar alguma coisa que não é possível de ser dita, né?
e se for possível de ser dita, não sempre é possível de ser compreendida. Então, por isso, esse matema significante da falta no outro é muito importante para a gente entender como a gente funciona. Quando a gente entra nesse campo de alguma coisa que não existe representação simbólica ou não existe recepção simbólica, a gente está entrando no campo do real, né? E por que que isso é muito importante hoje em dia, né? Porque a gente está vivendo um momento de uma crise do simbólico, a gente poderia dizer. Então, assim, quando a gente vê todos esses casos de toxicomania, por exemplo, do uso abusivo de drogas, sejam elas ilícitas, sejam elas as lícitas, né? Isso pouco importa. Mas a pessoa está buscando, num meio químico, legalizado ou não, suprir questões que ela não consegue simbolizar e não consegue articular, né? Embora a droga, no momento que entra na vida do sujeito, ela pode entrar numa situação social, ela sempre caminha para uma solidão, né? Por um uso, mesmo que a pessoa esteja usando a droga com outras pessoas ao lado, no fundo a relação com a droga, ela tende a uma solidão, a um uso solitário. Outra coisa, por exemplo, que a gente vê muito com adolescentes, principalmente, né? Que na crise da adolescência que em todo mundo passa, quando a falta desse significante, dessa possibilidade de representação atinge com muita força aquele indivíduo, a gente vê muitos casos, por exemplo, de pessoas que se cortam, adolescentes que se cortam, como uma tentativa de, no real, ou seja, sem o uso das palavras, tentar achar uma forma de simbolizar aquilo que elas estão sentindo, aquela dor de existir que elas estão sentindo. Então, se não é possível uma articulação lógica controlada no registro do simbólico, corte no corpo, que não precisa ser corte, pode ser, por exemplo, fazer uma tatuagem, tem N possibilidades, colocar um piercing, tem N. Essa atuação sobre o corpo é uma forma de buscar expressar aquilo que o registro simbólico não deu conta, por exemplo. E daí vai, né? A gente tem no mundo de hoje, e não esquecer que a gente está dentro de uma época, na nossa cultura aqui ocidental, onde o capitalismo está vivendo, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem o capitalismo de periferia, uma das formas mais selvagens da sua expressão. Então, as desigualdades sociais, atualmente, a coisa que está gritando muito forte, que vale para todos, a, essa irresponsabilidade climática, né, que o ser humano teve com o clima e que agora o clima vem respondendo, todas essas questões escapam, às vezes, uma simbolização, né? Então, elas entram nesse o significante que falta ao outro, que a gente não tem como dizer. Então, é, esportes radicais, uso abusivo de substâncias químicas, é, religiões que levam a posturas extremas perante o outro, intervenções no corpo. Todas essas coisas são, na verdade, uma tentativa de articulação desse conteúdo do sujeito do inconsciente. Então, só para terminar, eu gostaria de trazer um caso clínico, porque assim, tradicionalmente a interpretação era sempre uma fala, né? Uma fala que tentava organizar todo esse saber que o paciente nos deu em sua fala, né? Só que hoje, às vezes, essa fala se manifesta de outras formas. Então, eu queria trazer um exemplo de um caso clínico de uma garota que eu atendi. Eu comecei a atender ela, estava com 13 anos e uns meses depois já fez 14. E que ela trazia duas questões de base. Ela era uma menina adotada e tanto ela não se sentia compreendida pelos pais adotivos. Então, a queixa é, se não iam cuidar bem de mim porque me adotaram. Então, tinha essa questão, né? E a outra questão é que esses pais adotivos não facilitaram ela ter acesso a ela saber quem era a mãe, né? E pelas leis naquele momento, eu não sei se isso mudou, mas você só poderia ter acesso de por você mesmo buscar os dados de quem seriam seus pais biológicos depois dos 18 anos. Então ela se sentia agoniada por essa não escuta dos pais adotivos e por essa dúvida cruel de querer saber quem era a mãe biológica e por que que a mãe biológica dela abandonou, né? Ela no mundo.
Então, essa era a angústia dela. Uma das coisas que ela fazia era se cortar, né? Ela pegava a ponta do compasso e cortava o braço, né? E quando eu comecei a atender, era época de verão, né? Ela vinha para o meu consultório depois da escola, então era um tempo muito quente, né? E então, como ela suava muito, ela se cortava e o suor e tudo aquilo, os cortes infeccionavam, então era uma coisa que ficava muito feia, né? O primeiro dia que ela me falou dos cortes, porque ela tinha vindo umas vezes de casaco, eu não tinha visto o braço cortado. A primeira vez que ela me falou dos cortes, né, eu já tinha claro várias questões assim do que era aquele sujeito do inconsciente. Mas assim, eu quero chegar como que a gente pode fazer uma interpretação não linguística, né? Ou levar a uma interpretação linguística, porque no fundo, em última instância, a gente trabalha sempre com a palavra, né? Então foi muito interessante, porque a hora que eu vi aquele braço todo cortado, eu fiz uma coisa assim heterodoxa, assim, eu saí da minha cadeira de analista, levantei, fui até ela estava sentada, eu em pé, peguei com as minhas duas mãos o antebraço dela, comecei a olhar, 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 aí virei o braço, virei para o outro lado, virei minha cabeça. Fiquei um bom tempo assim, segurando o antebraço dela e fazendo a cara de que eu não estava entendendo nada, né? E aí eu falei, eu não estou entendendo nada do que está escrito aqui, né? E sentei e continuei, né? Essa mesma cena se repetiu por mais de um mês. A cada vez que ela vinha, eu levantava, pegava o antebraço dela, que tinha outros cortes, olhava, olhava, virava minha cabeça, pensava, falava, não estou entendendo nada do que está escrito aqui, né? Então, veja bem, a primeira parte dessa interpretação é marcar esse território do significante que faltava, né? Ou seja, aquele gesto meu deixava claro que algo estava escrito ali, né? Só que eu não conseguia ler, eu não conseguia entender essa língua dela, né? Mas eu sabia que tinha algo escrito ali, né? E isso durou pelo menos umas 6 sessões, assim, onde toda sessão eu repetia, né? E cada vez com a cara né, de mais encucado, mas o que está escrito aí? E foi muito interessante que um belo dia ela chega e assim, estava bem forte, muito mais forte do que os cortes que normalmente ela fazia, e estava escrito "fuck you", né? Aí eu levantei, peguei o braço parado, li aquilo, né? Soltei o braço dela e falei, agora eu tô entendendo, né? E foi interessante que eu sentei e falei, bom, mas quem é esse you, né? E ela falou, sou eu mesmo. É interessante que a partir daí, a fala dela tomou todo um outro lugar, né? Voltando a Lacan, Lacan fala que existe uma palavra cheia e uma palavra vazia. A palavra vazia é a que não se conecta muito com esse sujeito do inconsciente, é esse blá 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 que todo mundo tem, todo mundo traz, esse queixume que não leva muito longe. A palavra cheia é quando o sujeito se conecta realmente com as questões do seu inconsciente e fala desse lugar do sujeito do inconsciente. Nesse caso dessa paciente, a partir do momento que ela pôde minimamente nomear do que se tratava e onde que estava a questão, e o fuck dizia respeito à vida dela e como ela se sentia na vida, ela pôde falar de um outro lugar. Então, isso para mim é um exemplo de uma interpretação que começa no real, usando a teoria lacaniana, né? Porque partiu de um monte de corte no braço que não tinha uma organização, né? Mas era a manifestação de uma fala que talvez nem ela entendesse direito, né? Era uma expressão sem simbolização, porque ela sabia que até ali, então, na vida dela, ninguém tinha parado para escutar o que estava acontecendo, esse drama interior que ela vivia. Porque, por exemplo, os pais adotivos falavam, não, mas a gente adotou, nós somos seus pais, por que você quer saber quem foi sua mãe, quem foi, né? Então, assim, não existia uma escuta para aquele conteúdo do sujeito do inconsciente dessa menina. A hora que, por esse processo de interpretação, ela conseguiu chegar num simbólico de base, trazer a questão do real para a palavra, para o simbólico, todo o processo analítico conseguiu tomar um outro rumo, né? E se articular de uma outra forma.
Então, assim, eu dei uma volta muito grande, mas eu espero que tenha ficado claro que no centro da escuta está a palavra, né? No centro do ser humano está a palavra, né? E que a escuta, por si só, tem um poder muito grande. E que nós, como terapeutas, precisamos achar quais portas de entrada usar, tanto para poder decifrar, né? Usando a palavra do Freud, do Deutung, decifrar o que esse sujeito do inconsciente, através da sua fala, está querendo nos dizer, né? Como para poder entender como esse sujeito se articula e, no processo terapêutico, poder devolver isso para o paciente. Então, esse saber que ele nos deu, que a gente conseguiu minimamente organizar, como que a gente consegue devolver isso, certo? Então, é isso. Eu queria agradecer a todos pela paciência em me ouvir. Espero que sirva um pouquinho para vocês pensarem, para refletirem um pouco sobre esse fazer da escuta, né? E como, ao mesmo tempo que ele pode ser simples de um lado, como ele é maravilhoso do outro, né? E ele está na essência do que nos define como ser humanos. E é isso. Então, muito obrigado e é isso. Até logo.